Continuidade aqui ao desenvolvimento. Nas últimas aulas a gente fez o CRUD do produto inteiramente com com Servlet, e aí vocês conseguiram ver o quão complicado é desenvolver usando somente Servlet, tá? Então, a partir de agora a gente vai introduzindo o conceito de JSP, né? E aí você já deve estar mais ou menos entendendo por que se usa o JSP, né? Servlet é bom para responder a requisições, né? A processar requisições, é por isso que ele fica no controlador. A apresentação em si é sempre melhor fazer com o JSP, tá? Então isso significa dizer que a gente não vai utilizar o JSP para fazer processamento, ele é basicamente uma apresentação, né? Então não haverá aquela questão de criar objetos no JSP, embora seja possível. Mas a ideia não é utilizar o JSP para isso, é basicamente para receber o que foi processado e apresentar, tá? Todas as informações. Então, vamos criar aqui o nosso primeiro JSP, né? E ver um pouco das suas características, tá? O JSP ele é uma página HTML, e aí a gente costuma dizer que a diferença entre o JSP e o Servlet é que o JSP ele é uma página HTML com Java dentro, e o Servlet ele é uma classe Java com HTML dentro, tá? Isso é uma forma grosseira de dizer qual a diferença dos dois, embora o JSP ele seja na verdade um Servlet, tá? Então a gente vai aqui em páginas web no nosso projeto, tá? Cria novo, procura JSP, ok? Se ele não tiver aqui, é do mesmo jeito que a gente fez no Servlet, vai em outros, web, JSP, ok? Então, nosso primeiro JSP eu vou chamar ele de produto, tá? É produto JSP. Vamos fazer logo do cadastro, produto, tá? Então a gente bota aqui, ele é um arquivo JSP e tudo mais, tá? E aí quando a gente finaliza, só para de validar ali, criado o nosso JSP, tá? Então aqui a gente já vê que ele tem esse formato de página web de HTML, tá? E aqui a gente já vê alguma coisa diferente, né? Isso aqui é o que a gente chama de diretiva, tá? Eu tenho uma apresentaçãozinha rápida aqui, que eu vou mostrar basicamente essas informações, né, de forma rápida, do que é cada uma delas, e com o tempo a gente vai usando algumas dessas informações, tá? A gente já viu que a tag ela começa com caracteres especiais, tá? Então tudo aquilo que começa com menor que e percent, finaliza com percent maior que, a gente trata isso como um script, certo? Que é o mecanismo utilizado pelo servidor para executar código Java, okay? Então tudo que tiver compreendido entre esses camaradas ele é processado pelo servidor, então nada disso é enviado para o cliente. Então aqui a gente pode colocar código sensível, né? Porque o usuário ele não vai ter acesso a ele, okay? Assim como acontece no server. Então deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Eu vou passar aqui essa parte de server, porque a gente já viu um bocado de coisa, e algumas coisas a gente ainda não viu, mas vai ver no decorrer das aulas, tá? Então vamos falar do JSP. JSP é Java Server Page, ok? Ele é uma página HTML que permite a inserção de código Java, tá? E ela tem essa grande vantagem na apresentação, tá? Existem basicamente, a gente programa com a ideia dos scripts e das diretivas, ok? Diretivas são utilizadas para configurar a página, então a gente tem alguns valores, alguns atributos que nos permitem configurar a nossa página. A gente não usa muito isso, mas é possível. E os scripts são utilizados para escrever código Java, ok? Então vamos lá. Toda diretiva ela tem esse formato aqui, tá? Menor que, percent, arroba. Nome da diretiva e atributos e valores, tá? A gente vai ter basicamente 3 tipos de diretiva, cada uma delas significando alguma coisa. A mais comum é a diretiva page, que é utilizada efetivamente para configurar a página. A gente vai ter o include, que nos permite incluir conteúdo externo na página, e as tag libs, que a gente vai ver mais para frente o que significa, tá? Então, a diretiva para configuração de página é a diretiva page.
ok? E seu formato é basicamente esse, menor que, %, espaço atributo igual valor. E aí a gente tem, são nesses atributos que a gente vai configurar a nossa página, tá? Então a gente tem aqui alguns atributos. Eu vou passar rápido por eles porque não vale a pena me estender nesses atributos. A gente tem esse auto flush, ok? Flush é descarga, né? Então é muito utilizado, é um conceito muito utilizado em programação, principalmente porque a gente não trabalha, em programação não se trabalha com o conceito de enviar bit por bit. A gente trabalha com o conceito de buffer, que a gente basicamente junta um conjunto de bits e descarrega, ok? Então isso é visto em C, isso é visto em Java e assim por diante, né? Então a página, quando você desenvolve e que o servidor vai enviar essa informação para o usuário, ela carrega as informações em um buffer e descarrega de uma vez, tá? Para não estar enviando bit a bit, ok? Então, quando a gente define o auto flush false, a gente diz que toda vez que o buffer ela estiver cheia, né, uma região de memória que ela estiver cheia, ela lança uma exceção para que você trate, para você saber quando o buffer está cheio da apresentação da sua página, tá? Então, geralmente a gente não mexe nesse cara, a não ser que você tenha um conhecimento avançado e saiba exatamente o que você está fazendo, tá? Existe um propósito para usar o auto flush, ok? A gente tem o buffer que define o tamanho do buffer de saída. Se eu não me engano, o buffer de saída é de 30 KB. Eu nunca mexi nisso, tá? Não tenho sentido para mexer nisso. Mas, para que ele é útil? É útil quando você estiver trabalhando com o envio de arquivos, tá? Então aí você vai ter uma utilidade para ele. Qualquer coisa não mexe, saiba que existe, mas não mexe, tá? A gente tem o Content Type, né, que já é configurado. Se a gente for lá na nossa página, a gente vai ver que ele está configurado, ó, Content Type Text.html. E a codificação UTF-8, ok? Então, aqui ele já vem por padrão. Se você quiser modificar aqui, por exemplo, para texto pleno, ele vai transformar o que for executado, o que for compilado pelo servidor, ele vai transformar em um arquivo TXT, ok? Então vamos voltar para cá. A gente tem essa diretiva zero page, né, que ela é utilizada para identificar uma página de erro. O que é a página de erro? É uma página específica que a gente cria para tratar erros. Então todo erro que acontece, a ideia é que seja redirecionada para essa página e lá a gente trata o erro. A gente faz a gente recupera o objeto do tipo exception e pega essa mensagem e mostra de um jeito mais bonitinho, para não estar mostrando aquele erro horrível como a gente fez em aulas passadas, tá? Erro page, ela é utilizada em uma página que não é de erro. Então, todas as páginas elas devem ter no seu cabeçalho indicando qual a página de erro que você quer que seja chamada quando um erro ocorra na página corrente. Então vamos lá, estou na página de cadastro e aí eu defino lá, eu tenho lá 3 páginas de erro. Página de erro 1, página de erro 2, página de erro 3. Então eu quero que sempre que ocorrer um erro nessa minha página de cadastro, o fluxo da apresentação ela seja direcionada para a página de erro 1. Então eu vou lá e coloco menor que %page, erro page igual página de erro 1.jsp. Lá na página de erro 1.jsp vai ter essa diretiva lá também, especificando que ela é uma página de erro, ok? Então é basicamente assim que funciona. Thread safe uma diretiva que diz se aquela página aceita a concorrência, por padrão ela é true, né? E significa que várias pessoas podem acessar ao mesmo tempo. Se você botar false, ela não vai permitir que as pessoas acessem ao mesmo tempo, ok? Session indica se você vai utilizar a sessão na sua página, né? A sessão ela pode ser utilizada livremente, tá? Se ela for definida como falsa, se a sessão não existir, ela não cria uma sessão nova. A gente vai ver isso com calma quando estiver trabalhando com sessão, ok? E o import ele é utilizado para importar classes para o nosso sistema, assim como em Java, como a gente usa lá o import, tá? Quero importar o data, aí você bota lá, menor que, %, import, page, aí espaço import igual a java.type.date, tá? E aí você consegue importar a página. O import ela é a única diretiva que você pode, é o único atributo que você pode declarar mais de uma vez, porque você pode declarar várias classes na sua página, tá? Todas as outras você só pode declarar uma vez, ok?
aqui a gente vai ter a diretiva include, que ela é utilizada para incluir elementos na sua página. Basicamente o que ela faz é pegar um recurso interno e colar na sua página, tá? Então isso significa que eu posso ter, por exemplo, um cabeçalho de uma página escrito, né, em um arquivo separado, e aí eu quero botar ele no minha página. Eu só vou lá, dou um arroba include e digo qual o arquivo que eu quero que ele inclua. Então ele basicamente pega aquela página e cola dentro da página corrente, ok? Uma vez falado das diretivas, a gente vai falar um pouco dos scripts. Que a gente tem basicamente 4 tipos de scripts, né? A declaração, o scriptlet, a expressão e os comentários, tá? Scripts de declaração, ou scriptings de declaração, eles têm esse formato aqui, menor que, %, exclamação, tá? E ele é utilizado para declarar variáveis. Então, se você colocar um if ou um for aqui dentro, ele não vai funcionar, tá? Ele só serve para declarar variáveis, declarar e inicializar variáveis. Se eu colocar aqui embaixo a igual a 1, ele não vai funcionar, ele vai dar erro, ok? A gente tem os scriptlets, que são onde a gente coloca qualquer código Java, inclusive serve também para inicializar variáveis e declará-las, tá? Mas sua utilização é para a gente utilizar código Java, né? Modificar o fluxo da página, tá? Introduzindo ifs, fors e assim por diante, chamando valores de métodos e assim por diante, tá? As expressões elas são utilizadas para gerar cálculos e apresentar informações e colar essas informações na página HTML. A gente vai usar um bocado disso aqui, tá? E os comentários servem para você inserir comentário na sua página. Esses comentários eles não são enviados para o usuário, né, para o navegador. É diferente dos comentários do HTML, e que se você exibir o código-fonte da página você consegue ver o que está escrito lá, tá? Isso aqui fica no servidor. O servidor trata e apaga essas informações. Beleza? Então, a gente tem alguns objetos implícitos também. O objeto implícito é aquele que a gente não precisa estar instanciando, eles já estão instanciados por natureza. E a gente tem esses camaradas aqui. A gente vai utilizar alguns deles no decorrer da programação, mas por enquanto vamos deixar do jeito que está, certo? Essas informações. E aí depois a gente vê o resto. Então é basicamente isso. Essa é a ideia de se trabalhar com JSP, tá? Na próxima aula a gente começa a efetivamente programar com JSP e fazendo o link dele com o Servlet, ok? Então até a próxima aula.